Bom maio de 2021, este é o terceiro lado da moeda, acompanha desde abril deste ano um problema em que em pleno século XXI, onde o virtuoso se torna apenas virtual, uma imensa problemática que é a prestação de favor num ambiente de predação de serviço de utilidade pública. Este é o terceiro lado da moeda, imergiu no rebote informativo na contraprestação de serviço, esta penalizada na atualidade sem sua prestação de prévio aviso. O rebaixamento da prestabilidade de titularidade de favor terceirizada em infração. E por fim, a justificada penalidade sem explicação que indefere a contextualização que o justifique. Este é o terceiro lado da moeda, está livetando. Começando. Este é o terceiro lado da moeda, imergiu no rebote informativo na contraprestação de serviço, esta penalizada na atualidade sem sua prestação de prévio aviso. Este é o terceiro lado da moeda, presta a esclarecer que a senhora Lúcia Buarque Falcão, bem como acompanhada de seu filho, estiveram de passagem na linha 106 do dia 19 de março de 2021, quando depois de árdua tarde da procura de um logradouro entre Pirituba e Piqueri, não encontrando, retornaram para casa e na linha de prefixo 16567, esta, como qualquer cidadão que detém o direito dentro da normativa da prestadora de serviço municipal de São Paulo, solicitou que seu filho girasse a catraca e desembarcasse pela porta dianteira, no qual, 5 dias aproximados após, ao pegar outra condução, seu bilhete estava bloqueado sem parecer motivo de incoerência às normas de uso para que tal ocorresse. Em contato com a prestadora de serviço, esta replicou que a utilização facial foi incoerente, no qual o termo de contestação do seu filho o apresenta nas suas diferenças e por tal tratamento estético, visando a justificativa da decisão, ainda que por segurança da titular, na que a empresa apresenta no período de análise, explicando pelo ocorrido e tendo a reportagem insistido no termo de contestação, esta difere penalidade no prazo vigente, alegando repasse de titularidade, com a foto e imagem da câmera provando ser terceira pessoa a passar, mas não indagando se filho, acompanhante ou cuidador, para que girasse a catraca, e mesmo na imagem que a própria prestadora de serviço passa ao filho, este replica no termo dela de que a titular se encontra devidamente no seu lugar. Segue-se acompanhamento do protocolo do bilhete único do idoso em referência à empresa competente ao vigente benefício cedido, visto que, protegida a Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor e Rurícula 76 para idosos acima de 60 anos, na pessoa jurídica de Keck Falcão, DRT 05116, acompanhamos a matéria em contestação da senhora Lúcia Buarque Falcão por ter seu bilhete bloqueado após a viagem feita ao dia 19 de março, às 20 horas, linha 106, prefixo 16567, por reconhecimento facial, tendo a titular feito tal procedimento estético e já explicado para análise, suspenso por 180 dias, segundo o protocolo 768526 de 25 de março de 2021. Uma vez explicado e não justificado, iremos ao local refutavelmente abordar e aguardar a mesma linha, prefixo e virmos por esta solicitar resolução do fato para darmos andamento à matéria ou encerramento. Esse é o terceiro lado da moeda. Prezado, sua justificativa foi criada com sucesso. Favor aguardar análise
Caso a justificativa negada, solicitar outro bilhete a partir da data de 17 de setembro de 2021. Lembrando que o bilhete é de uso pessoal e intransferível, não pode ser emprestado ou pedir para outra pessoa passar pela catraca, pois acarreta bloqueio. Ressaltamos que, devido ao agravamento da pandemia, em atendimento ao Decreto Municipal 59.283, de 17 de março de 2020, e Decreto Estadual 64.881, de 22 de março de 2020, que estabeleceram situação de emergência na quarentena, respectivamente, estamos trabalhando com número reduzido de funcionários. Por isso, não é possível passar uma data precisa para a conclusão da análise. Seu benefício não foi suspenso para utilizar o mesmo nos transportes urbanos. Sem o cartão do idoso, basta o usuário apresentar o documento oficial com foto para o operador no momento do desembarque pela porta dianteira do veículo. Atenciosamente, SP Trans. Informando do que não fomos informados, acompanhe com o vídeo repórter Jorge Buarque quando sua prestadora de serviço público lhe faz transportadora de predadora de aviso fútil. No que seu filho, disposto pela própria titular, confirma ter pedido que passasse o cartão a ela para realizar o feito, foi o suficiente para a mesma tomar a medida de ostensiva contra o acesso de limitação etária e despertasse qualquer probabilidade de pensar que uma mera solicitação resultasse numa sanção administrativa de penalidade onde não houve delito. E pelo mesmo, agora na mão do prestador semi-encarcerado, depreciado de sair sem serem taxados de sabotadores de direitos, estes retrocedem suas conquistas em dependência de terceiros favores que agora sim, na mordaça normativa, não precisar validar o RG. Eu acho que há uma contrariedade aí de duas abas de se pensar, né? No que não é nem imaginável, que não tinham por qualquer motivo, né, para agir de apropriação indébita contra quem está protegido pela Constituição Federal, pelo Estatuto do Idoso e até pela rolícula de maior de 60 anos. E na hora a gente não vai pensar se vai negar ou não de fazer o favor para quem pediu, né? Então a arbitrariedade aí não está em quem o fez, a arbitrariedade aí está em quem não avisou ou avisou por link, não avisou para cá, está tendo em vista o público-alvo, né? E agora pede uma justificativa que toda explicação não justifica. Sem ficar refém de solicitar favor ou não, permanecer 180 dias no regime de anormalidade, permanecer a duplicidade entre dever, direito e autonomia, e se no caso de precisão como a atual exemplificada, acabar por normas que tornem livre dessa prisão de liberdade obrigatória. Em resposta ao primeiro manifesto, a análise reprovada por reconhecimento facial seguida de refutação à justificativa apresentada e com observância à contestação, segue-se a foto para verificação do desconhecida até então. Pede-se a segunda retratação que justifique a utilização e já no período de suspensão a acusação deu-se uso indevido e link da terceira explicação não revoga a decisão e mesmo prova de que não ocorrido o uso indevido, sua presença preliminar representa a titular que ocupa o seu devido lugar. Decisão justificativa não aceita. O benefício ficará suspenso por 180 dias, só podendo voltar a ser requisitado após 17 de setembro de 2021, sob primeira incidência e 1 ano em caso de reincidência. Esse é o terceiro lado da moeda. Prezado, o bilhete foi bloqueado pelo sistema de reconhecimento facial. Segue-se a foto para verificação. Por favor, envie justificativa através do site sptrans.com.br/atendimento, data de viagem 19 de março de 2021, às 20 horas, linha 106, prefixo 16567. Nos casos de justificativas não aceita, o benefício ficará suspenso por 180 dias. Por gentileza, abrir o arquivo enviado e observar a foto de uso indevido. Após análise, encaminhar a justificativa de uso indevido.
Fundo de canto. O castigo de quem presta um favor gentil e acaba por hostil. Diógenes Buarque. Qual foi a sua reação quando você viu que foi penalizada por uma infração que não cometeu? Olha, na verdade eu não vi. Eu fui surpreendida quando eu coloquei o meu cartão Validador. num validador. E dentro da minha, que eu posso expressar, da minha pouca visão, né, de acordo com a minha idade, o meu desgaste de ordem neurológica, foi muito chato, é humilhante o que passa comigo, mas fizer. Parece só o que interessa? É? Quero saber se a sua Câmara aparece só o que interessa. Também eu sou uma cidadã brasileira. E se você quiser saber, você não estava lá nos anos de 45 com Getúlio Vargas. E eu já estava. Por favor, nossa reportagem parou com o favor de prestar informação ao critério de não prejudicar o prejudicado, claro que não por índole de onda de crueldade, mas preservação da causa de quem possa trazer um dano maior sujeito ao exemplificado, a normativa de uma cláusula que não contém na Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor para prestadores de serviço, e também a ilibidada norma assegurada ao Estatuto do Idoso, que agora, decorrente a uma penalidade de 6 meses, por uma hipotética fraude cometida por o filho de uma passageira de 75 anos que foi passar seu bilhete na catraca da linha 106, prefixo 16567, no dia 19 de março de 2021 e reutilizar o seu bilhete em uma outra condução, inserindo no processo de explicação que não justificou de quem recebeu a contestação e por isso não foi justificada pela punição da acusação que não ocorreu, a transferência de titularidade. Agora, sanciona a penalidade perante 180 dias, quando nem por termo do uso correto deprecia-se ao ato de outro prestar um favor que por eles mesmos é dito proibido. Seu bilhete único é de uso pessoal e intransferível e deve ser apresentado sempre que solicitado aos operadores e fiscais da SP Trans, Metrô e CPTM. Além disso, os novos validadores possuem câmeras que fotografam e conferem quem está utilizando o bilhete. Portanto, constatado o uso indevido por terceiros, o cartão será retido e cancelado. Por isso, nunca permita que outra pessoa utilize seu bilhete. Serão consideradas utilizações excessivas e abusivas, aquela muito acima da média do benefício. Isso causa bloqueio do cartão por um período de 6 meses na primeira incorrência e 1 ano na reincidência. 795939 da linha 106, prefixo 16567, em nota réplica de refutação, porém a mesma encontra a prova de que a titular pede para que o seu filho, no banco à esquerda, passe o cartão para si. Como a escola ensina a perguntar antes de afirmar aleatoriamente, não notaram que, por se tratar de um idoso protegido pela rurícula de 76, sendo maior agora de 65 anos, veio uma carta perguntando se o indivíduo captado é filho, tutor, cuidador, tendo em vista que, se deixarmos os idosos andarem só com mobilidade reduzida, todos se pasmam. Tem a foto do mesmo enquanto a mesma pede para que ele passe o cartão, recebe o cartão de volta e ambos desembarcam pela porta dianteira. Se para nossa segurança, a câmera até no rateador de água do veículo. Dadas explicações pela terceira ou quarta vez, passa esta justificativa, saindo do universo passivo onde a resenha não pontua, permaneço acompanhando a titular que, além de depor prova para vocês mesmos, agora com a última explicação e já injustificável mesmo, a foto que justifica apenas a argumentativa da penalidade aplicada. Esse é o terceiro lado da moeda. Falta laboral. É a explicação que não justifica. Veja com o vídeo repórter Diógenes Buarque a penalidade de quem não infringiu ao menos uma norma e a sua prova não se explica. São Paulo, Ana Silva, boa tarde, Boa tarde, Ana Silva. Você está falando com o Keck Falcão?
Eu estou aqui com as duas cartas de instrução de uso do bilhete especial e do bilhete do idoso. E eu gostaria de saber se, ocorrendo uma solicitação de favor, algum passageiro esporádico, devido a uma lotação no transporte ou coisa assim, que ele passe o bilhete para alguém que pedir nessa modalidade, acarreta penalidade? Só um momento, tá? Por favor, eu consigo a Prefeitura de São Paulo, Francisco do Oliveira, boa tarde. Com quem eu falo, por gentileza? Muito boa tarde, Francis. Você está falando com o Keck Falcão? Eu estou aqui com duas cartas de uso de instrução dos bilhetes do idoso e especial e eu gostaria de saber se, ocorrendo de esporadicamente alguém solicitar o favor de alguém passar o bilhete no validador para o titular, ou acarreta em penalidade? Pode, sim. O bilhete ele pode ser bloqueado por uso indevido. Sim, é porque aqui está constando nas instruções importantes que o uso indevido é passar a terceiros, né, que às vezes já cai, às vezes não, já cai até no núcleo da falsidade ideológica ou da apropriação indébita, mas não está dizendo aqui nas informações se uma pessoa pedir um favor, por exemplo, para outra passar, acarreta também nesses casos de reincidência. Sim, o que acontece? É que a câmera ela vai pegar o rosto da pessoa lá e acaba bloqueando o cartão. E nesse caso, por exemplo, se alguém está prestando um favor para outro de passar, pode estar sujeito à penalidade de um delito supostamente ocorrido que no caso nem ocorreu. Exatamente. Então, se um cadeirante pedir para passar o cartão dele, eu devo dizer para o cadeirante, ou você se levanta da sua cadeira e passa o seu bilhete para não acarretar uma penalidade para você, ou eu nego o favor para ele. Aí já é um pouco complicado, né? Ah, A cadeirante, ela solicita o bilhete único. A SP Trans, ela tem ciência ou seja, da comodidade da pessoa, ou seja, sim. do sítio da pessoa, entendeu? Sim. Então, quando ocorre esse tipo de questão de favor para um cadeirante, a SP Trans tem ciência que ele não pode ir até a catraca. E agora, só me diga uma coisa, por que essas alíneas não vêm escrita na carta de instrução? Eu não quero falar para você, porque são procedimentos internos da SP Trans, né? Então, eles que caminham, a gente não tem ciência do que realmente eles informam ou não informam. O que a gente tem aqui é que eles têm, quando a pessoa faz a inscrição do bilhete único, a SP Trans pede um laudo do que realmente é o problema da pessoa, entendeu? Para Sim. eles terem ciência do que pode e do que não pode. Sim, mas aqui no caso não é a concessão. Eu estou dizendo que é num fator de ocorrer, por exemplo, por causa dessas peculiaridades de omissão de informação, a pessoa não saber e ter um súbito de primeira viagem, fazer o primeiro uso e não saber disso, não saber que possa solicitar um favor. Entendi. Entendi a questão de informação. Sim. Porque não está escrito de forma ostensiva aqui na carta de instrução, entendeu? Então é mais por essa peculiaridade, porque não poderia estar vindo escrito, então, sendo em vista que pelos passageiros contemplados das modalidades especial e idoso terem essa laboridade menor, estarem as informações mais ostensivas e eles também terem mais dificuldades de acessar, por exemplo, um link onde isso possa estar escrito? Sim, sim. Tá bom. Como eu informei para você, são procedimentos internos da Trans, com quais a gente não tem como orientar, porque aquilo não caminha, entendeu? Sim. A gente, na Central Sem Comércio, passa a orientação do geral. Cada particularidade de pessoa, a gente não tem como informar, entendeu? Entendi. Ou verificar. Muito bem. E me diga o seguinte, e nos casos onde há coletivos que não há operador para dar esse tipo de instrução? Que não há operador, entendi. No caso, o que eu posso fazer por aqui, eu tenho que abrir uma sugestão para que a SP Trans verifique, analise essa sugestão do senhor e possa lá pôr em prática.
Ah, sim, compreendido. Em nota de retorno descartado, a prestadora de serviço justificou-se que na análise de explicação da cliente não a justificou, quem saiu absolvida de apresentar argumentativa. Por tal, fica presa numa penalidade administrativa de 180 dias, podendo somente requisitar a segunda via após 17 de setembro, partido da decisão, ou seja, presa predada, resguardada pela Constituição Federal, Estatuto do Idoso e artigo 76 sobre rurícula de maior de 60 anos, que a protege da inversão da prova, ainda que apresentada pela penalizada. Esta está sujeita à sanção administrativa do que não ocorreu, não infrativo, e no tocante à omissão de informação por escrito, mas disponível em uma plataforma restrita ao acesso para o público-alvo da melhor idade, diferente agora de quem não consultou e então contesta o bloqueio sobre o marco heróico de prestar reputação com sua imagem no âmbito deflagrado por prestar favor a quem presta serviço, público-alvo que, paradoxalmente, responde à inversão do ônus da cláusula prestada e fica nas mãos. Imagem, penalidade pelo ocorrido, pelo não precisou justificar a penalizá-la, para solicitação, 20 dias úteis sancionados a concessão em vista à penalidade da infração inexistente e chegada ao domicílio, detalhe, na carta instrutiva a partir do ano de 2021, redigida que a validade argumente a sua decisão de 180 dias de penalidade, isto com uma das milhares de passageiras que não foram ainda justificada pela explicação e meia. Chega-se à conclusão que a câmera que fotografa o ladrão e penaliza o cidadão, pois se há uma ocasião de contraprova em questão, esta e inexistente a requisitante, aguardando o núcleo de imagem da captante, excede a prova que sai do dito flagrante, onde está o flash da titular pedindo para seu filho passar, do filho devolvendo o cartão ao titular e do desembarque de ambos pela porta dianteira. A empresa pronuncia-se via automática e, pois a incorrência sancionada de 6 meses instauradas, que nem tem explicativo impresso, mas no aplicativo é restrito seu acesso. Este é o terceiro lado da moeda. Este é o terceiro lado da moeda, volta com uma nota dentro de 6 meses com o desfecho deste fiasco, mostrando qual lado da corda é o mais fraco. Até lá. Força, foco e fé, e bota os velhos tudo pra andar a pé. Força, foco e fé, e bota os velhos tudo pra andar a pé. Faixa otária, agora é diferente, idoso é só de 65 pra frente. Longevidade é o ponto do vigário, que subiu junto com o valor do meu salário. Força, foco e fé, e bota os velhos tudo pra andar a pé. Eu disse força, foco e fé, e bota os velhos tudo pra andar a pé. Faixa otária, agora é diferente, idoso é só de 65 pra frente. Longevidade é o conto do vigário, que subiu junto com o valor do meu salário.